Olá, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu sou Larissa Gold, da coordenação aqui do Barão de Tararé, e esse é mais um Barão Entrevista. E nesse mês de março, o mês de luta das mulheres, recebemos aqui a Márcia Lopes, ministra das Mulheres. E a nossa conversa hoje... Oi, Márcia, tudo bem? Tudo bem, Larissa? Como vai? Prazer estar aqui, que bom. O prazer é todo nosso. Hoje a gente vai falar um pouco na política de enfrentamento à violência de gênero e nos desafios da agenda das mulheres no Brasil. E, assim, no centro do nosso debate vai estar aqui o Pacto contra o Feminicídio, essa iniciativa que articula os 3 poderes no combate à violência contra as mulheres. Hoje, aqui, a gente recebe no nosso programa a revista Asmina, a revista Fórum, Brasil 247, o DCM, a Carta Capital e a TVT News. A Márcia, que é assistente social de formação, com mestrado em Serviço Social pela PUC, São Paulo, e uma longa trajetória na área de políticas públicas e proteção social. Ela foi professora da Universidade Estadual de Londrina por 30 anos. No governo do presidente Luiz Inácio Lula, ela foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2010, e também atuou como secretária executiva e secretária nacional de assistência social, com um papel destacado na consolidação de políticas de combate à pobreza e à fome. O programa de hoje, gente, para quem está chegando, ele vai ser dividido em 2 blocos. Então, o primeiro bloco, a gente vai receber aqui a Conceição Oliveira, da Fórum, o Tiago Sunan, da DCM, e a Beatriz Ferreira, da TVT. Então, já convido eles a entrarem aqui para dar seguimento à nossa entrevista. E também lembrar que esse programa está sendo transmitido, além aqui do canal do Barão, na TVT, na Carta Capital e no Pão com Ovo, e vai ficar disponível para assistir depois. Então, quem não conseguir chegar na metade, quiser ver depois, compartilha, salva esse vídeo, que dá para a gente assistir depois. É importante a gente compartilhar, o tema é muito importante, né? Está na pauta do dia. E também falar aqui, fazer o nosso merchan básico do Barão, que é muito importante. Mas o Barão está aqui, completou 15 anos no ano passado, e sempre ali na linha de frente da comunicação, que a gente sabe que é uma pauta muito importante, que a gente, agora ainda mais em ano eleitoral. Então, a gente queria falar que está no ar a campanha Eu Luto com o Barão, e que qualquer contribuição faz diferença. Então, gente, qualquer coisa que vocês puderem ajudar, por favor, ajudem o Barão para a gente continuar poder fazer esse enfrentamento aí na pauta da comunicação. Aí o QR Code está na tela, está nas nossas redes também. Então, pedir para quem puder ajudar aqui a gente, o Barão, a continuar fazendo esse trabalho. Então, aqui, sem mais delongas, queria começar a nossa primeira rodada de entrevista, chamar a Conceição Oliveira, da Fórum, para dar início à nossa conversa. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, joia. Ministra, boa tarde, prazer conversar com a senhora. Eu queria falar um pouco dessa escalada absurda, né, que a gente está enfrentando, com números que muito possivelmente ainda estão abaixo, né, porque muitas mulheres não denunciam, muitos casos não são vistos como feminicídio. Mas, assim, eu não queria falar só dos dados do feminicídio, mas dessa cultura da machosfera, dos incel, do red pill, que naturaliza a dominação, a humilhação, a violência, inclusive dentro das próprias instituições do Estado. A gente viu há poucos dias aí o caso do tenente-coronel que assassinou a sua esposa, né? Então, a gente olha uma mulher que era também policial, né, que, preparada para se defender, acaba sendo vítima da violência. Então, a gente olha na forma como ele se expressava, assim, macho alfa, né, reproduz essa lógica, né, e essa lógica ela cresce entre os adolescentes. A gente viu também muito recentemente aqui numa escola em São Paulo de elite, meninos menores, né, fazendo uma lista de meninas estupráveis em escolas, né? Então a gente vê que no 8 de março a trend era como você reagir se a sua namorada diz não a um pedido de casamento. E aí a trend era a reprodução enorme da violência. Eu conversei dia desses com a Estela Bezerra, né? E um dos dados que a Estela trouxe é que as vítimas do feminicídio, muitas vezes, elas procuram
um mês antes, enfim, de morrer, muito próximo de serem assassinadas, elas procuraram repetidamente o Sistema Único de Saúde. Então, assim, quando ela me disse isso, indicou aí uma janela concreta, né, que a gente pode aproveitar, né, para o que a gente pode fazer nesse sentido, né, para não ser mais uma vítima. Então, olhando tudo isso, olhando esse cenário com que a gente tem uma bancada conservadora, absurda, não apenas no Congresso, mas também nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereador, eu estava olhando o protocolo do MEC, né, que vocês vão implementar, a Lei 14.164/2021, para a inserção da educação de gênero nas escolas. Mas, assim, restrito às entidades federais e às universidades públicas. E aí eu fico pensando, como é que a gente faz para chegar nas escolas, todas elas, né? Porque tem aí um bloqueio político, que o Plano Nacional de Educação, por exemplo, com a discussão de gênero, foi praticamente recusado num monte de lugar com essa história na narrativa dos conservadores da ideologia de gênero. Então, e também a gente vive num país que não conseguimos regularizar as plataformas digitais, né, que lucram com misoginia, com ódio. Então, diante desse quadro absurdo, né, o que o Ministério das Mulheres está estruturando em termos de uma estratégia integrada, pensando aí que a gente está vivenciando, tentando tocar para frente o pacto contra o feminicídio, para articular, né, educação, saúde e a regulação digital, para a gente tentar atuar de forma preventiva, né, especialmente na identificação precoce da violência, né? Por exemplo, no SUS, como é que a gente pode, uma mulher chega, procura o atendimento médico, como faz isso para a gente garantir efetivamente que essas políticas sejam implementadas, seja em termos educacionais, seja na disputa cultural, né, com essa masculinidade violenta que lucra, né, e diante desse conservadorismo que a gente está vivendo. Certo. Bom, eu agradeço muito, Conceição. Acho que a sua reflexão, né, ela já responde em parte, né? Porque mesmo a gente criando, pensando, refletindo e propondo, a gente sabe que o Brasil desse tamanho, com 5.570 municípios, com municípios que são capitais e que têm uma rede já instalada, já temos muito mais participação da sociedade, dos movimentos feministas, dos movimentos sociais, e temos municípios de fronteira, municípios ribeirinhas, municípios quilombolas, que têm muito mais municípios muito pequenos, que sequer têm uma equipe, né, de profissionais que se dedicam à mesma implementação de novas políticas públicas. Então, eu me lembro, com a experiência que eu tive no Ministério do Desenvolvimento Social, para implantar o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar Adicional, o próprio Fome Zero, a gente teve que andar muito o país, dialogando com as forças políticas, dialogando com os governadores, com os movimentos, com os parlamentares. E o que a gente observava era isso, assim, quando havia uma disposição, quando havia uma visão, quando havia um compromisso político, ético, de fato, as coisas aconteciam muito mais rápidas, né? Então, o que a gente viu acontecer no Brasil, de 16 a 22, foi, de fato, uma tragédia, né? Porque nós vimos uma desconstituição da administração pública federal. Não foi só o desfinanciamento das políticas públicas, mas nós vimos mesmo uma ruptura com o Pacto Federativo. Programas que o presidente da República fazia questão de que as pessoas acessassem por um chip. Para ter acesso a um chip, o Auxílio Brasil, enfim, eles iam lá emprestar da assistente social do CRAS para poder ter acesso. Então, assim, não se reconhecia nem, né, o poder do município, da prefeitura, das secretarias, nem dos conselhos,
Então, essa ruptura fez muito mal para o Brasil, porque cada um saiu fazendo aquilo que podia, aquilo que conseguia, né? Então, foi um período. E outra, quando o presidente da República diz que quando uma menina nasce foi uma fraquejada, então a gente já imagina o que isso representa do ponto de vista, né, da leitura, da concepção que ele tem, o que ele quer estimular nos homens, né? Quando ele questiona o sentido da vacinação numa plena pandemia, né? Quando ele estimula o uso de armas. Então, eu não tenho dúvida, e várias especialistas têm dito isso, que aquele período gerou, de fato, muita insegurança na população brasileira, gerou a possibilidade de cada um sair fazendo o que queria, o que pensava, gerou intolerância, gerou muito desânimo. Então, e claro que isso associado também a um movimento mundial e planetário, nós estamos lá agora na CSW, essa grande reunião mundial da Comissão de Mulheres no sistema ONU, e a gente não viu, né, nenhum país que não falasse da preocupação com as violências, com a falta de respeito da própria autonomia dos países, né, com a falta de apoio, né, de quem tem o comando e a interferência nacional, quem está conduzindo e quem está estimulando, né, que as guerras continuem, enfim. Então, nós temos uma conjuntura que é mundial, né, e nós estamos vendo a cada dia isso acontecer, nós sabemos que isso vai ter consequências também para o Brasil, em todos os aspectos, e a hora que isso mexe com a economia do país, no momento em que, a partir de 2023, o Brasil retoma esse debate da economia de um jeito muito mais sério, né, olhando para os preços, olhando para a inflação, olhando para o custo de vida, olhando para o emprego, né? Então, a gente vê que isso tudo tem aí uma orquestração, né, de quem não tem compromisso com a vida das pessoas. E aí, no caso, o Brasil é reconhecido como um país que tem uma legislação muito importante. No caso da violência, a Lei Maria da Penha é uma lei reconhecida mundialmente, né? Nós temos aí há 20 anos o Ligue 180, que é um canal importantíssimo de denúncia, e que também, naquele período de desmonte, ele foi completamente desestruturado. Nós investimos agora em torno de 100 milhões para ter um painel de dados, para qualificar, para formar as pessoas, as mulheres, para que elas não só recebam as denúncias, que são 3 mil atendimentos dia e 425 denúncias de violência por dia que nós recebemos. 350 mulheres que estão aqui em Luisiânia, numa sede, recebendo todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas, né, as denúncias, mas que não fica nisso, né? As denúncias são orientadas, encaminhadas, identificadas às mulheres, né? Quando uma mulher reclama, que ela chega lá na delegacia, muitas vezes o delegado diz: ah, mas você tem certeza que você quer denunciar? Você tem uma renda suficiente para você se manter? Você não acha melhor que isso seja, né, assim, que você relativize essa situação? Enfim, então nós temos problemas e situações estruturais de toda ordem. Aquilo que vem, que nós já falamos muito, da raiz do patriarcado e que se torna, né, o machismo, a misoginia como algo natural, como algo cultural, como algo difícil de mudar, porque é assim mesmo, né? As mulheres que vão à luta e que tratem de se defender. Então, me parece que quando nós temos um governo democrático, um governo que dialoga, um governo que faz voltar as conferências, como nós voltamos o ano passado, a 5ª conferência, depois de 10 anos sem fazer, 6 mil mulheres vieram do Brasil inteiro, nós apoiamos financeiramente mais de 1.000 conferências livres, inclusive uma conferência livre das mulheres jornalistas, né, foi muito importante. Quando nós estimulamos a volta dos conselhos que queriam extintos. Então, nenhum fenômeno tão complexo, ele é tratado, ele tem uma resposta sozinha. É um conjunto de iniciativas,
começando por aí. Qual é a vontade política do nível federal, dos estados e dos municípios? Qual é a decisão política das prefeituras, dos governos estaduais, das câmaras de vereadores, das assembleias, do nível federal, os 3 poderes, não é? Do Ministério Público, de todas as instituições e mais ainda dos movimentos sociais. Então, eu penso que essa situação, nós tivemos no Senado uma sessão muito importante, chamada pelo senador Paulo Paim, em que várias especialistas hoje, né, falavam sobre isso, e elas disseram, nós temos que entender que nós nunca fomos, as mulheres nunca foram convidadas para assumir o lugar que estão hoje. As mulheres que hoje são parlamentares, são CEOs de grandes empresas, são grandes empresárias, são deputadas, senadoras, elas não, isso não veio de graça, não veio de presente, não veio a convite, isso veio de muita luta, de muita resistência. E esse processo gerou também, né, gerou raiva, gerou mágoa, gerou disputa, gerou, né, uma intransigência. Então, já que vocês querem, vocês que aguentem esse lugar. Né? Então, também uma outra que trabalha com inteligência artificial, uma outra profissional, falou, né, do analfabetismo emocional que existe por parte dos homens e que isso demanda, né, de um processo intenso mesmo de formação e que a gente precisa investir desde a educação em todas as políticas públicas. O Ministério das Mulheres é um ministério que coordena, do ponto de vista do executivo, essas políticas todas setoriais, né? Então, o meu diálogo se dá com os 38 ministérios, com os bancos públicos, com as empresas estatais, com os níveis estaduais e municipais também. Nós tiramos como prioridade o Plano Nacional de Política para as Mulheres, que estamos escrevendo este ano, e implantar um Sistema Nacional de Política para as Mulheres, para que isso seja cada dia mais assimilado, normatizado, né, e sistematizado. Embora tenha muita gente, muitas lideranças sem escrúpulo nenhum, querendo acabar com o SUS, com os sistemas todos, a gente sabe que isso é muito difícil, porque quando um sistema, uma política pública, ela é arraigada, ela traz resultado, há um reconhecimento da população. E aí nós temos falado disso, né? Ontem mesmo, o ministro Padilha estava andando o Brasil, 230 mil mulheres tiveram acesso às cirurgias, a tratamentos que não conseguiam ter, não é? Então, um mutirão aí do Tem Mais Especialistas, não é? Agora, uma prioridade para as mulheres é a saúde mental. Elas me dizem todas as vezes que eu me encontro com as mulheres, ministra, eu estou cansada de viver chapada, eu não quero mais ter que tomar remédio, eu não quero me deprimir, eu preciso de força, eu preciso me sentir saudável. Então, nós precisamos de serviços de saúde mental. Então, agora começa um programa também, vai ser ampliado os outros, mas um programa de teleatendimento às mulheres, né, na área de saúde mental. Então, assim, com cada ministério, nós temos uma pauta, temos uma agenda. Com o Ministério do Turismo, por exemplo, nós temos esse guia de mulheres que viajam sozinha. Então, é muito interessante, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, mas assim, porque a orientação do presidente Lula é todo ministério tem muito o que fazer pelas mulheres desse país, e nas suas áreas vocês farão. Vocês têm que pensar quem são as mulheres do turismo, da saúde, da educação, da previdência, da assistência social, do trabalho, de todas as áreas, né, para que a gente tenha, de fato, uma mudança. E isso vai mudando a mentalidade das pessoas, da população. Na área da educação, você falou da regulamentação da Lei Maria da Penha. Maria da Penha vai à escola e essa é aquilo que você também disse, que é a educação básica. Então, a criança pequena, agora, ela vai ter na escola esse conteúdo. É claro que isso não tem milagre, nós temos que fazer esse processo em conjunto com as secretárias e secretários de Estado da Educação, municipais. Por isso também, agora, por exemplo, dia 30 e 31, nós estaremos lá no Ceará, em Fortaleza,
num grande encontro nacional das secretárias de Estado de Política para as Mulheres. O ministro Wellington está realizando reuniões que ele realiza com os secretários de Segurança Pública, e eu já pedi carona para que as secretárias de Estado das Mulheres estejam juntas, porque se a segurança não trabalhar em conjunto com as mulheres nos estados, elas não têm nem acesso aos 10% que é garantido pelo Fundo de Segurança Pública. Então, não há dúvida, todas estamos convencidas de que ou a gente trabalha em conjunto, coletivamente, ou nós não vamos sair desse lugar e desses indicadores absurdos de violência, desde um tapa, um empurrão, que começa assim e vai escalando até o feminicídio. Nós tínhamos, mês passado, o dado era que nós tínhamos 190 estupros por dia. Hoje, eu fui olhar os dados, já estamos em 228, uma coisa assim, estupros por dia. Ou seja, essa porta se abriu, né? E, ao mesmo tempo em que a gente está buscando dar visibilidade para os dados, para as informações, nós nunca quisemos esconder isso desde a época do governo Lula, 1, 2, depois da Dilma, agora com Lula de novo, nós nunca quisemos esconder. Nós temos que pôr os dados à tona, as informações, e olhando para cada política pública e ver a sua responsabilidade. Nós, por exemplo, nós tivemos lá na COP essa cartilha, Mulheres nas Ações Climáticas. Por que é importante? Porque as mulheres são as mais impactadas em qualquer desastre natural, e elas são aquelas que também se levantam no dia seguinte para saber como ela vai organizar sua casa, assegurar alimentação para os seus filhos, para a sua comunidade, para a sua vizinhança. Eu digo sempre que as mulheres são muito solidárias. Elas jamais pensam nela própria. Uma mulher nunca pensa nela em si. Ela pensa nela, na sua família, na sua vizinhança, no seu território. E agora esse protocolo da educação, ele vai ser muito importante. Isso também, eu fico muito feliz de poder estar conversando com todas e todos vocês nesses veículos todos, porque nós vamos assinar agora o protocolo com as universidades federais, estaduais, institutos federais do Brasil inteiro, mas nós queremos chegar nas universidades comunitárias, particulares, porque todas as universidades, é um espaço de formação, de criação, dos futuros profissionais. Então, nós queremos assegurar conteúdo nos planos pedagógicos de todas as graduações e pós-graduações sobre isso, sobre a questão da violência contra as mulheres, sobre a questão dos direitos das mulheres. Implantar as cuidotecas, nós já temos aí uma previsão junto com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com a Secretaria Nacional de Política de Cuidados, uma lei também sancionada pelo presidente Lula, um plano nacional. Nós queremos implantar as cuidotecas nas universidades para que as mulheres possam estudar à noite. Essa é uma reivindicação das mulheres. Também núcleos de acolhimento para estudantes e servidoras das universidades. Enfim, tudo que nós estamos fazendo e dialogando, primeiro expandindo no nível federal, e depois, e sempre esse diálogo com os estados e municípios, senão nós não vamos ter resultados. E, claro, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, mas tem outras questões. Eu fui lá para o ABC, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e eles fizeram essa cartilha para os homens. Papo de homem, violência contra a mulher, temos que dar um fim. Todos, os sindicalistas vão receber, os homens, estava lotado o auditório de homens, né? Então, assim, eu penso que nós chegamos num ponto que, ao mesmo tempo, está insuportável ver isso. Hoje de manhã, aquela moça de 22 anos, se eu não me engano, de Vitória, que foi morta, né? Ela era guarda municipal e ele também era, um policial, né? Assim como vimos, o primeiro caso registrado na capital, após 650 dias sem ocorrências, 1 ano e 9 meses sem assassinato de mulheres, hoje aconteceu, lá em Vitória do Espírito Santo. Então, todos os dias nós ficamos aqui antenados para saber qual é o caso, em que circunstância ele aconteceu,
né? Procuramos ver se essa família está apoiada, se ela tem acesso a algum benefício de renda, se a saúde, a educação, a assistência social estão atendendo, enfim. Então, a gente vai tanto medidas estruturantes como as medidas emergenciais. Isso é uma obrigação nossa do governo federal, tomar conta de fato. Nós apresentamos ao presidente Lula uma proposta, uma declaração com 16 propostas, né? Entre elas, essa reunião com os três poderes, né? E que os três poderes, e que o presidente Lula assumiu a liderança, que depois, vindo a pergunta, eu posso me manifestar. Não sei se eu respondi, Conceição, eu tentei. Respondeu, sim. É difícil, né? Não é fácil, não. Mas, assim, acho que a coisa mais interessante aí, Márcia, que a gente precisa ter como protocolo é a questão do SUS, da mulher que sofreu violência e foi para o SUS. E aí, ela estava pedindo socorro, né? Isso Às mesmo. vezes 8, 10 vezes ela vai, antes de ser morta. Então, aí a gente tem uma brecha que a gente precisa atuar para impedir o feminicídio. Acho que essa é central para nós. Isso é uma questão que o ministro Padilha tem falado sempre, e as carretas, a expansão dos serviços, das especialidades, tem exatamente isso. E essa conexão do 180 com todos os serviços, isso vai ajudar demais, porque nós vamos identificar o que está acontecendo. E quanto mais esse pacto funcionando entre os três poderes, né, nós vamos fazer formação, nós queremos mais mulheres também delegadas, mais mulheres médicas, mais mulheres juízas, mais mulheres que estejam à frente dos serviços públicos, porque essa é uma demanda que as mulheres têm, principalmente as mulheres que são vítimas de violência. Elas têm que ter confiança, elas têm que ter segurança, elas dizem que elas têm vergonha, que elas têm medo de perseguição e que elas são levadas a desistir de fazer a denúncia. É isso que não pode acontecer. Por isso, esse comitê dos três poderes é tão importante, porque nós vamos identificando as brechas que tem em cada estado, como é que essa rede de proteção, né, e das medidas, inclusive protetivas, que nós também preparamos um documento sobre os processos de medidas protetivas de urgência. Por quê? Porque o prazo é fundamental. Quer dizer, nós não podemos ter mulheres que têm que esperar 15 dias para receber uma medida protetiva. Essa medida ela tem que, no máximo, 20 horas, 24 horas, no dia seguinte, ela tem que ter, né, para que ela também se sinta cuidada e protegida. Eu tenho conversado com a Patrulha Maria da Penha e elas nos dizem, ministra, aqui, por exemplo, em Foz do Iguaçu, todas as mulheres que morreram por feminicídio, nenhuma estava cumprindo medida protetiva. Então, nós temos que estimular que elas tenham, que as medidas sejam céleres, né, na concessão, e que, de fato, isso mostre um resultado. E quando ela tem medida protetiva e morreu de feminicídio, é porque não houve um monitoramento necessário. Então, nós temos que tanto fazer a prevenção, fazer o atendimento, fazer o monitoramento dessas medidas em todo o país. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Conceição. Queria, então, já chamar o Thiago Suman, da DCM, para poder fazer a pergunta. Muito boa tarde, ministra, boa tarde aos colegas, boa tarde à nossa audiência. Ministra, uma satisfação conversar com a senhora, como filho de assistente social. Fico muito orgulhoso de ver uma assistente social com seu currículo reconhecida no alto escalão da República. Ministra, são perguntas, na verdade é uma pergunta fragmentada em duas. A primeira, de acordo com essa interdisciplinaridade dos ministérios que a senhora destacou, queria que a senhora falasse um pouco mais da relação em especial com o Ministério da Justiça e das comunicações, porque a senhora apresentou algumas cartilhas e tal, mas eu talvez sinta a necessidade, e aí não sei se de repente há esse cronograma, de algo também mais virtualizado nessa comunicação, né? Ao mesmo passo que no que diz respeito à urgência, a sensação de urgência, que o governo transmita uma sensação de urgência diante dessa epidemia de feminicídios que nós estamos encarando. Então, eu sinto o presidente Lula muito canalizado nisso,
mas queria ver que isso também estivesse focalizado nos outros ministérios, né? Como a senhora disse, todos conversam, mas isso tem passado batido na ordem do dia, mas não há um só dia que nós não encontremos não só números aterradores, como cada vez mais um grau muito violento dessas agressões, né? E depois eu queria um posicionamento da senhora como ministra a respeito da hostilidade contra a deputada Érica Hilton ao assumir a Comissão dos Direitos das Mulheres no Congresso Federal. Ok, Tiago, que bom, prazer saber que a sua mãe é assistente social. Eu tenho muito orgulho de ser também, sou professora aposentada, né, do curso de Serviço Social da UEL por 30 anos, e encontro assistentes sociais pelo Brasil afora. Quero dizer o seguinte, que, de fato, nas duas reuniões ministeriais, nas duas últimas reuniões ministeriais, o presidente Lula se dedicou a um longo tempo falando disso, como cada ministério deveria assumir essa ótica, esse recorte na questão de gênero, e mais do que gênero, raça e etnia. Eu nunca falo igualdade de gênero sem falar da questão racial e étnica, porque essa é a questão do Brasil, né? Nós sabemos que em todas as estatísticas, as mulheres negras, pretas, são sempre 60%, 70%. Então, essa é uma questão. E, nestas reuniões ministeriais, não foi à toa que o presidente, quando ele assume a liderança e quando ele quer dialogar com os homens, ele diz: o governo executivo tem uma responsabilidade, né, de implementar políticas públicas para as mulheres, mas os homens têm que reagir, porque são eles os agressores, não são as mulheres, né? A gente costuma dizer, quando uma mulher morre, a mulher morreu, né? Ou, na verdade, os homens mataram mais uma mulher, não é? Então, a gente tem que ter clareza de que as mulheres são mortas. Então, nesse sentido, há um claro recado, orientação e cobrança do presidente Lula para que todos os ministérios, todos os bancos públicos, todas as estatais façam isso, inclusive porque nós temos capilaridade, nós temos, né, um fórum de órgãos federais em cada estado. Está lá a Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, e é esse grupo que tem que, junto com o governo estadual e o governo municipal, realizar. Se um governo não realiza, se um governador não tem essa vontade, nós temos que criar outras alternativas. É isso que eu tenho visto, que o Pacto Brasil contra o feminicídio, com os 3 poderes, está ganhando muito espaço rapidamente. Eu fui agora para 6 municípios ali próximo de São Paulo, e aí fui para Hortolândia, fui para Campinas, fui para Valinhos, fui para São Paulo, fui para São Bernardo e Piracicaba, e eu fui, e todas as iniciativas vieram da Câmara Municipal, com mulheres, com vereadoras, que, junto com um apoio também, claro, de vereadores, propuseram já, né, um fórum onde os 3 poderes, e com a presença de delegadas, com a presença de promotoras, com a presença de juízes. Então, isso é muito importante. Quer dizer, há essa orientação clara do presidente. A partir do lançamento do ato, se constitui um comitê, e um comitê que reúne o executivo, o judiciário e o legislativo. Hoje até eu perguntava para o Paim, eu falei, e daí o presidente Davi Alcolumbre, depois que ele assinou o pacto, e assim como o Hugo Mota alteraram, né, ele falou, sim, a gente está tendo mais apoio, e a gente espera, inclusive, que a lei seja votada agora, amanhã, está no Senado, a lei que criminaliza a misoginia. Esse é mais um passo muito importante que vai acontecer, e nós precisamos, né? Nós temos umas 15 legislações que eu pedi para a nossa assessora levantar, que é muito importante que agora aconteça. E, nesse sentido, o Ministério da Justiça, assim que o ministro Wellington Lima assumiu, ele disse, você vai ver, ministra, já eu vou anunciar uma operação. E anunciou, do Carnaval para cá, mais de 5.000 homens foram presos, cumprindo mandado de prisão, homens que estavam agressores, foragidos e que estão presos.
A outra mudança prática já foi em relação às tornozeleiras. Não precisa ter um juiz naquela comarca para pôr a tornozeleira. O próprio delegado ele pode pôr. Então, assim, nós temos também a Lei 14.232, e ela estabelece o PNAINFO, que é a Política Nacional de Dados e Informações realizada em relação a violências contra as mulheres. E ela organiza, sistematiza, e nós já melhoramos muito essa política de informação, de dados, né? Pela Secretaria de Segurança Pública, nós sabemos que há dados e informações bastante consistentes. Há um protocolo de gênero, e eu perguntava por que aquele desembargador tomou aquela medida lá em Minas Gerais. E aí, conselheiras do CNJ me disseram, olha, se ele tivesse cumprido o protocolo de gênero que já existe e que todas as autoridades, os magistrados devem utilizar, ele não teria tomado aquela atitude. Ele saberia que não procede, que isso era ilegal, inclusive. Tanto é que ele teve que recuar. Enfim, nós temos também uma lei de 23, que é a 14.786, que é o protocolo Não é Não, que é exatamente para prevenir o constrangimento, a importunação junto às mulheres quando elas frequentam um bar, um restaurante, um lugar de entretenimento. Nós estamos aprimorando e assim, fazendo toda a divulgação que vocês, né, eu espero que o Barão de Tararé e todos os veículos aqui divulguem muito, porque nós damos formação para os gerentes, para um garçom, para quem for indicado, para que ele saiba agir quando ele vê uma situação de violência num bar, num restaurante, num entretenimento. Nós sabemos que já teve estupros, que importunação tem muitas, né? Tem assédios, tem, enfim, xingamentos, tem umas situações que nós precisamos, as mulheres querem proteção e as mulheres têm o direito, né, de estarem nesses locais. Bom, tem também um grupo de trabalho interministerial entre o Ministério da Justiça e o Ministério das Mulheres para a elaboração de protocolos de atendimento às vítimas de violência sexual no âmbito das polícias civis. Então, na verdade, eu tenho aqui protocolos de funcionamento das salas lilás, nós temos a melhoria no monitoramento das medidas protetivas. O que nós fizemos a partir... Já estávamos fazendo uma parte, mas a partir desse protocolo, desse pacto, nós fomos olhando cada ação do governo federal, da saúde, da educação, da justiça, da assistência social, de todas as áreas, do Ministério das Mulheres, de povos indígenas, direitos humanos. Estamos olhando o que nós já temos, o que já é bom e precisa funcionar melhor. Então, nós estamos com esse propósito, né, de olhar para termos um plano de trabalho integrado. O que é que o Legislativo tem que é bom e que precisa melhorar? Que outras leis nós precisamos? O que é que o Executivo tem e precisa ampliar, expandir? O que é que o sistema de justiça tem e precisa expandir? Nós sabemos que existe autonomia nos estados. Nós sabemos que o governo federal não pode interferir nas definições, atribuições da polícia militar, da polícia civil, mas o CNJ, as conselheiras, os conselheiros do CNJ podem, né, incidir, e nós também, claro, os próprios parlamentares. Se você tem num estado um grupo de deputadas e deputados que se reúnem com o governador, que cobra, né, ou do próprio executivo, é claro que isso muda, né, e do sistema de justiça. Então, eu penso que o Ministério da Justiça está acelerando, eles estão anunciando medidas praticamente todos os dias, né? Então, eu estou bem animada, bem antenada aí com o ministro Wellington Lima para essas ações, e queremos continuar e expandir cada vez mais. Bom, em relação... Ministério das Comunicações, nós temos também com o Ministério das Comunicações, né, e com a própria SECOM, nós temos várias cartilhas. Geralmente, as cartilhas, eu prefiro física, né?
Mas, por exemplo, eu fui participar do lançamento dessa cartilha, Maternagem e o Mundo do Trabalho, de uma entidade muito importante lá de Campinas, né? Que chamou especialistas da Unicamp e de outras entidades para fazer essa cartilha. Elas estão explicando o que é a maternidade para a mulher que vive na rua, para a mãe solo, para a mulher indígena, quilombola. Então, esse tem que ser o conteúdo dos nossos currículos. Né? Nós temos que inovar, nós temos que radicalizar, né, nessa visão do que se apresenta, né, e do que nos cobram, porque o mundo mudou, os fenômenos mudaram. Então, se nós não estamos tendo que competir com a machosfera, com as deep nude, deep fake, nós temos que nos preparar para isso. Né? E também, essa é uma outra medida importante, nós tiramos lá na Conferência Nacional do MESECV, né, daquela grande carta de Belém do Pará, que reúne 32 países da OEA, e nós tiramos como proposta a Lei Modelo sobre Violência Digital. É impossível, né, muito perturbador a gente ver que uma plataforma que deveria servir de orientação, de estímulo, de formação, serve para destilar ódio, serve para expor, mais uma vez, meninas e mulheres. Então, também, né, nós temos uma novidade aí, já saindo do forno, um grande decreto do governo federal em relação a isso, e uma lei tramitando que a deputada Jaque Rocha e outras deputadas estão já fazendo tramitar na Câmara Federal uma política, uma lei modelo sobre violência digital. Assim, enfim, como a questão da política de gênero, que a gente sabe que é muito pesado. E aí, entrando na questão da deputada Érica Hilton. Bom, o que a gente pode dizer? Que isso faz parte do cenário, né, destas pessoas, de cidadãos e cidadãs que não têm nenhum compromisso ético, que não têm nenhuma solidariedade às pessoas. Então, não é de hoje, nós sabemos disso, nós temos aqui um fórum de mulheres lésbicas no Ministério, assim como temos de mulheres catadoras de material reciclável, mulheres indígenas, quilombolas, idosas, pessoas com deficiência, e a gente ouve, né, o que essa comunidade LGBTQIA+, no caso das mulheres, as LBTs, o que elas vivem. Né? Todos os dias elas são crucificadas, elas são absolutamente sempre agredidas, ofendidas. Então, imediatamente eu liguei para a deputada, me solidarizando, não é? E, obviamente, o trabalho dela, como tem sido, ela não foi eleita, ela não conquistou isso à toa, ela conquistou pela competência, pelo compromisso, pela luta dela. Então, acho que é isso, né? A sociedade precisa, né, de muito mais serenidade, que todas as humanidades conduzam, né, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que o mundo seja melhor. É isso que a gente precisa, né? E eu acho que isso é perfeitamente possível. Uma convivência de paz, uma convivência onde a gente respeite as diversidades desse país. E nós sabemos, as mulheres migrantes sofrem muito, as mulheres da rua sofrem muito, as mulheres que vivem a menopausa sofrem muito. Então, assim, né, um mundo de luta de classes, um mundo onde, né, o ter, o poder, o lucro, quando ele assume, né, um lugar central, a humanidade está ameaçada. Então, Hobsbawm dizia na Era dos Extremos, né, nós sabemos porque chegamos até aqui. Se nós não tomarmos medidas, se nós não tomarmos posição, de fato, a humanidade estará ameaçada. Então, acho que esse é o nosso caminho e vamos lá, gente. Estou sendo avisada aqui que não vai dar tempo, porque eu estou falando demais. Desculpa. Imagina, Márcia, muito obrigada. Então, Beatriz, da TVT News, por favor, pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, ministra, boa tarde aos colegas jornalistas, Larissa, boa tarde aos que assistem a gente. Bom, ministra, muitas vezes a gente vê algumas críticas de que as políticas públicas não se traduzem
na realidade local. E eu queria saber como o Ministério garante ou consegue fiscalizar que os repasses federais, por exemplo, para o combate à violência contra a mulher, sejam efetivamente executados pelos estados e pelos municípios. Muitas vezes a gente vê, você mesma comentou sobre a vontade também estadual, a vontade municipal em fazer esse enfrentamento, e muitas vezes a gente vê que alguns governadores recebem esses repasses e não utilizam para o enfrentamento à violência. Ok, é uma pergunta super importante, Beatriz, porque, de fato, tudo tem uma lógica, né? A nossa Constituição brasileira, ela foi sábia quando ela define um modelo de gestão de políticas públicas, quando ela define a universalização, a descentralização e a participação da sociedade. E quando nós elegemos, né, uma vereadora, um vereador, prefeito, enfim, governadores, deputados, deputadas, nas três esferas, de fato, né, e quando nós temos organismos de controle social, né, de controles de conta, tribunais de conta, o que se espera é isso, é que haja transparência, que haja informação, né? Então, foi muito importante, a gente observa, eu tenho muito orgulho disso, né? Por isso, eu sempre que posso contribuir, eu contribuo, porque os dois governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, agora também, quer dizer, nós queremos abrir, né? Abrir o debate, abrir os números, nós queremos falar do que nós temos, do que nós precisamos, e por isso, assim que nós assumimos, nós já tínhamos aí a conferência em andamento, né? E também, sempre que o ministro da Fazenda, agora ex-ministro Fernando Haddad, né, nas reuniões ministeriais, apontava os números, mostrava os números. Isso a gente costuma fazer. Eu sou presidente do Conselho Nacional de Direitos da Mulher, né? Eu tenho obrigação de apresentar essas contas, de apresentar os números, como fizemos na conferência e como fazemos em todas as reuniões nos estados e municípios. Agora, nessa minha maratona, também fiz isso, né? Isso é muito importante. Eu, inclusive, reclamei que o estado de São Paulo foi o único estado que não realizou a conferência estadual presencial. Quiseram fazer uma conferência virtual que deu errado a primeira, daí pediram para fazer a segunda, eu chamei uma reunião com todos os municípios, porque os municípios não podem pagar o pato, mas também disse, né? Vocês são responsáveis, o controle social ele se dá pelo trabalho que os conselhos devem fazer, que a Câmara de Vereadores, que a Assembleia Legislativa. Então, hoje no Brasil, né, nós temos um país democrático que ele tem inúmeros instrumentos, né? A própria Lei Nacional da Informação, né, os tribunais de contas, quer dizer, nós temos que aprimorar isso cada vez mais. Por isso que também, em relação às emendas parlamentares, cadê a cartilha das emendas parlamentares? Nós temos uma cartilha, por quê? A emenda parlamentar foi um absurdo o que aconteceu com o Brasil com orçamento secreto. Imagina, orçamento secreto, nada tem que ser mais público quanto o orçamento público, né? É recurso público, é recurso das brasileiras e brasileiros. Depois, emendas PIX, imagina, emenda PIX que vinha num valor que ia para um lugar para fazer, ninguém sabia o quê. Então, felizmente, né, o Flávio Dino conseguiu acabar com isso, mas ainda nós temos, né, mais de 115 emendas e que nós fizemos essa cartilha de orientação para as emendas. E aqui nós escrevemos o que pode e o que não pode. Nós fizemos 2 colunas para mostrar, né, para conversar, dialogar com as deputadas, deputados, senadores e senadoras. Então, e isso eu tenho feito. Quando eu chego no estado, eu verifico quanto a gente tem aqui de emenda parlamentar ou de orçamento discricionário. Porque emenda é recurso público, é recurso da União, não é do bolso do deputado, do parlamentar. Então, tanto eles precisam ter interesse em que os recursos cheguem a quem de direito, como o governo tem essa obrigação. Então, eu tenho reunido as entidades, as instituições para as quais a gente passa, e isso nós estamos aprimorando,
porque não é simples a gente ter esse monitoramento no Brasil desse tamanho, às vezes é uma emenda de R$200 mil lá no São Gabriel da Cachoeira, e que a gente não tem condição de se deslocar, né, sempre para esses lugares, mas nós estamos conversando, dialogando com as secretárias municipais, secretárias estaduais, e é impressionante como as mulheres, né, são sempre muito rigorosas, são sempre sensíveis, né? Nós estamos apelando sempre para que as secretárias municipais de mulheres de Estado, estamos estimulando que cada Estado tenha uma secretaria de Estado, nós também as municipais, para também nos ajudar e prestarem contas. E aí, as parlamentares também, e os parlamentares, né? Eu tenho dito que nessa eleição é muito importante que a gente entenda isso, que quando a gente elege um parlamentar, um governante que tem responsabilidade, ou uma parlamentar, nós defendemos paridade, queremos 50% de mulheres, né, e 50% de homens nos cargos públicos, quando eles têm responsabilidade, e a gente tem que votar em quem tem responsabilidade, e não em quem agride a mulher, em quem subalterniza, em quem inferioriza, como acontece, infelizmente, com vários parlamentares e governantes. Então, assim, essa questão, né, do orçamento, por isso que o orçamento participativo é uma prática importante. Nós temos um orçamento mulher que está vinculado ao Ministério do Planejamento, com a ministra Simone Tebet, e a gente vai cruzando essas informações. Isso é muito importante para saber quanto a educação, quanto a assistência social, a segurança alimentar, o trabalho, a previdência estão investindo, e também o Ministério das Mulheres. Nós temos as Casas da Mulher Brasileira, já inauguramos agora esse ano em Macapá, vamos inaugurar agora em Aracaju, depois em Vila Velha. Eu tenho uma relação aqui, né, de outros municípios que nós vamos fazer a inauguração, e nesse momento a gente anuncia que nós gastamos 19 milhões na Casa da Mulher Brasileira com 3.600 metros, gastamos 10 milhões nas casas da Mulher Brasileira Menor com 1.800 metros, gastamos 2,5 milhões no Centro de Referência da Mulher Brasileira. E se o município e o Estado têm essa informação, a sociedade civil, a imprensa, ela pode perguntar, ela pode acompanhar, ela deve cobrar, né? Acho que isso é um dever, né, da gente ter sempre essa postura e atitude de transparência. Muito obrigada, ministra. Queria agradecer aqui, então, a Fórum, na presença da Conceição Oliveira, o Thiago Suman, que precisou sair para entrar ao vivo, e a Beatriz Ferreira, da TVT News, nesse primeiro bloco, e já chamar a Daiane Santos, da TV 247, a Arena Berto, das Nina, e a Marina Serafim, da Carta Capital, para a gente dar continuidade aqui para o nosso segundo bloco de entrevistas. Então, Daiane Santos, pode com você. Também estou com o microfone, a gente tem o hábito de fazer live, fecha o microfone, e eu fechei aqui por cuidado. Ministra, obrigada por estar aqui com a gente, sempre bom falar com os ministros do governo, importante esse diálogo, mais uma vez agradeço aqui o Barão pelo convite, pela iniciativa, sempre muito importante. Ministra, a gente chegou a ter um presidente que dizia que ter uma filha foi uma fraquejada, né? E depois, durante o seu governo, dizia que o feminicídio era um mimimi e que as mulheres estariam protegidas se tivessem armas. Esse foi um dos discursos, da fala disseminada por Jair Bolsonaro durante boa parte do seu governo, sustentando também a disseminação das armas, como acontece. A gente tem visto casos de policiais, foi dito aqui até no bloco anterior, de policiais que eram mulheres, que sabem se defender, são instruídas para se defender e foram mortas justamente pela questão da violência doméstica, né? A gente, nesses últimos dias, acompanhou o caso da PM Gisele, um desses casos que eu estou citando aqui, em que o marido, numa troca de mensagem, se referia a ela como uma fêmea beta submissa, e que ele era o homem provedor, e que era um macho alfa, né, provedor.
e que se identificava como sendo um rei, um soberano, religioso e gostoso. Esse tipo de discurso tem sido base de muitos discursos disseminados nas redes sociais, inclusive por parlamentares mulheres, né, que falam da submissão, que a mulher tem que ser submissa, isso do Congresso às câmaras municipais. Então, nós vemos hoje muitas mulheres ocupando o parlamento, mas com um discurso atrelado a essa misoginia, a esse machismo estrutural. Queria que a senhora falasse um pouco de como combater isso, principalmente nas redes. Quais são os caminhos que o Ministério pensa em relação às redes sociais, que é um ponto também que vai justamente na juventude. Eu vou falar de um caso particular. Minha sobrinha, de 15 anos, foi alvo de uma perseguição por parte do seu namorado, também de 15 anos. E essa perseguição durou quase um ano e foi aos tribunais, né? Então, eu me assustei, porque eu tive que acompanhar como jornalista e como formada em direito que sou, para proteger minha sobrinha. Ela tem uma medida protetiva, tem uma série de instruções que a gente tenta dar a ela para que ela possa viver e, ao mesmo tempo, ficar protegida. Mas eu me mergulhei nas redes sociais por conta disso e fiquei, assim, assustada com a quantidade de misoginia de jovens, adolescentes, crianças ali até, utilizando as redes sociais, e mesmo ativando as redes sociais, as plataformas, denunciando páginas, essas páginas não foram tiradas. Da minha sobrinha, umas 50 páginas foram criadas e só foram retiradas depois, quando o processo já estava avançado, o que poderia representar um risco, e representou um risco à vida dela. Queria que a senhora falasse um pouco disso, de como a gente está com o ECA digital, né, assinado, sancionado agora, é tão importante para as crianças, mas tem uma violência contra a mulher que também é gritante. Né? Tem toda a razão, Daiane, e eu já cheguei no bloco anterior a fazer, né, esse comentário, porque, inclusive, essa foi uma decisão dos 32 países que participaram nessa conferência da OEA e que tiramos, né, um documento conclusivo, e a proposta principal, prioritária, foi essa, a criação, né, de uma lei modelo para todos os países poderem ter como subsídio sobre violência digital. Então, está, né, é isso que você disse mesmo, é estarrecedor. Eu recebi esses dias aqui uma pessoa que, com uma proposta, ela está desenvolvendo uma tecnologia para controlar as mulheres, né, no celular, para controlar a violência contra as mulheres pelo celular, porque ela contou o caso da sobrinha dela, que foi estuprada, enfim, né, todo tempo nós temos essas situações acontecendo, ocorrendo, e, obviamente, é assustador o que essas redes, essas plataformas que não têm, né, nenhum escrúpulo, nenhuma ética, estão produzindo. Nós já sabemos que esse ano, ano de eleição, nós teremos, assim, nós vamos ver coisas inimagináveis, já estamos vendo, como você mesmo disse. Então, também essa decisão não é simples. Eu acho que vocês se lembram, quando o Ministério da Educação decidiu proibir a entrada de celular, né, nas escolas, os próprios pais reagiram. Quem o governo pensa que é? Para ele está entrando na minha decisão pessoal, na minha vida privada. Então, também, né, a gente está sempre aí, tem uma contradição com a própria sociedade. Quer proteção, quer atenção, mas desde que isso não mexa com a vida deles. Não é? A lei de adultização foi tão importante também, agora o Estatuto da Criança e Adolescente digital, o ECA digital, nós vamos avançando, e tudo que a gente precisa, nós temos legislações incríveis. Eu li hoje, né, 4, 5 leis que estão ali para serem votadas, tramitadas, são leis importantíssimas. Agora, depende dos senadores, né, e das senadoras, dos deputados e deputadas. Eu comentava com o Painha, falei, puxa vida, o problema é que o povo não sabe da missa metade do que acontece nesse Congresso. Essa é a questão. Não é? Porque se a gente conseguisse chegar, né, a toda a comunidade, alertar a comunidade, eu me lembro, na década de 80, quando os movimentos sociais emergiram, a gente fazia
aquelas projetos de lei popular, a gente ia de casa em casa pegar, eram 300, 500 mil assinaturas para trazer aqui para Brasília. E a gente vai precisar, a sociedade vai precisar reagir assim. E agora nós temos os meios digitais, inclusive, para fazer isso. Então, assim, esse pacto ele está determinado a também olhar isso, né? A violência digital, não há dúvida que ela é um instrumento para levar ao feminicídio. O feminicídio, ele geralmente, todos os estudos mostram que ele começa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 10 anos atrás, né? Ele começa com um procedimento que, a rigor, parece banal, quando o marido xinga, quando ele dá um tapa, ou quando, né, enfim, acontece alguma coisa e ele tem uma reação, né, de agressão. Mas isso vai até o feminicídio. Eu tive a possibilidade de conversar com a Juliana Soares, lá de Natal, eu pedi para falar com ela, eu fui até lá, a governadora Fátima Bezerra também a recebeu, e ela nos contou o episódio, né, do ex-namorado dela, que viviam juntos há 2 anos, e que ele era nervoso, mas ele prometia voltar, ele chorava, e enfim. E naquele dia, quando ela percebeu que ele estava muito agitado, ela foi para o elevador, e ele entrou e deu os 61 socos. Hoje ela está com o rosto reconstituído, com 7 placas de titânio, 31 parafusos, e ela disse: agora eu sou uma militante da causa. Eu precisei viver isso para entender a dimensão do que é uma violência que podia ter me matado, inclusive, né? E aí, claro, ele foi, quando chegaram no andar térreo, ela conseguiu apertar o térreo, e aí ele foi pego, enfim. Então, eu estou dizendo com isso que essa questão, esse fenômeno, inclusive das redes, o que leva, nós falávamos disso hoje, nenhuma criança nasce agressora, né? E o que acontece? Como é que é levado a isso? Claro, né? São os indicadores mesmo de ambição, né? Lideranças que, ao invés de formar, de educar, de promover, faz isso que você falou, ter um presidente que estimulou o uso de arma, que se negou à vacinação, enfim, que espalhou cisânia para todo lado, espalhou, né, coisas absolutamente impressionantes, ao invés da ciência, do conhecimento, o contrário, né? Ele acabou, destruiu todo o conhecimento, a ciência, enfim. Então, isso que aconteceu no Brasil é muito grave, e isso não pode acontecer. Quando a gente elege uma vereadora, um vereador que tem compromisso com a cidade, o que eles vão fazer é tudo de bom. Mas quando a gente elege alguém que só pensa em si, que paga os votos, inclusive, e diz: eu fui vereadora na minha cidade, e eu ouvi isso, dizendo que eu fazia muitas audiências públicas, vinha muita gente de todos os temas, e eles diziam: eu não preciso fazer nada, eu já paguei todos os meus votos. Então, tem uma herança muito pesada, uma cultura difícil. E essa questão das redes, isso é muito rentável. As plataformas, não é simples, mesmo o governo está decidido a regulamentar. Vocês verão, muito em breve, um decreto, né, assinado, um decreto presidencial tratando disso. E depois, né, a lei que vem junto, a lei de violência digital, para a gente enfrentar isso. Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo, nós temos dividido isso com outros países. Agora, o setor privado precisa desejar isso também, não é só o setor público. E a mídia, todas as empresas, todas as plataformas. E é isso, né? Quer dizer, mudar o rumo da conversa com as crianças, com os adolescentes, com a juventude. Nós queremos a juventude para fazer música, para fazer arte, para fazer cultura, para fazer aquilo que realiza tanto, não é? Mas essa própria juventude, ela também está absolutamente desestabilizada, não é? Ela está, muitos jovens, nós temos um fórum aqui no Brasil de 400 mil meninas, e elas, um dia, numa reunião online, elas me falaram:
ministra, nós somos cuidadoras, com 13, 15, 17 anos. A gente deixa de ir para a escola para cuidar dos avós, de uma irmã, de um irmão com deficiência, mas a gente precisa de cuidado. A gente precisa ter acesso às coisas que nos fazem bem. Então, é claro que se a juventude tiver mais oportunidades nesse sentido, não é? Ela também vai escolhendo outros caminhos. É nisso que a gente precisa apostar todos os dias e dialogar com o país inteiro. Obrigada, ministra. Agora eu queria chamar a Helena Berto, da revista Asmina. Boa noite, ministra. Obrigada a todo mundo. Ministra, você estava falando das crianças, né, das meninas agora, e isso me remeteu a uma outra forma de violência que é muito grande aqui no Brasil, né, que é a violência sexual. Tem números absurdos de estupro, né, e especificamente, assim, todas as vítimas de estupros teriam direito, né, se engravidam, a acessar o aborto legal e interromper a gestação resultante dessa violência. Mas aqui no Brasil, elas têm muita dificuldade em acessar esse direito, um direito que está constantemente sob ataque, né? Inclusive, um levantamento que a gente fez mostrou que 57 meninas, em média, por dia, dão à luz a uma criança vítimas de violência sexual, né? Até 14 anos, todas elas teriam direito a interromper essa gestação legalmente e não acessam esse direito, né? E eu queria entender porque a impressão que a gente tem é de que o governo não tem feito nada em relação a esse tema específico, né, que é da dificuldade do acesso ao aborto legal, da ampliação dos serviços, do acesso aos serviços, e que, na verdade, um direito que está cada vez mais atacado, mais difícil de acessar. Então, eu queria entender também como você tem pensado essa pauta, como vocês estão pensando em endereçar isso daqui para frente. Tá, ok. Bom, essa é uma pauta, claro, muito mais, né, de responsabilidade, de condução, de análise do próprio Ministério da Saúde. Essa foi uma das pautas que eu levei a discutir com o ministro Padilha, e a gente, como eu disse, né, nenhum fenômeno é isolado. Então, como é que o Ministério da Saúde, como é que o Ministério da Educação, do Desenvolvimento e Assistência Social, das Mulheres, dos direitos humanos, Macaé tem lá uma luta, né, em relação a isso. Me lembro da nossa indignação quando o Congresso ele suspendeu aquela resolução, né, do CONANDA, que exatamente assegurava que crianças e adolescentes tivessem acesso aos serviços públicos dentro da própria lei do aborto legal. Nós não estávamos falando nada diferente disso. A própria resolução não falava nada disso, né? E de uma forma autoritária, de uma forma sem compromisso nenhum com a vida das crianças, né? As nossas deputadas, pelo menos com a bancada feminina com quem eu converso muito, elas sofrem demais, né? Porque todos os dias elas têm que fazer a defesa intransigente dos direitos das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. Isso passa batido, né, para uma grande parte dos homens, né, no Congresso, de modo geral. Então, isso é lamentável e, mais uma vez, eu faço esse apelo, que se os conselhos, se a sociedade civil, se os nossos parlamentares, se os nossos prefeitos e prefeitas tiverem esse compromisso, isso tem uma ressonância, claro, aqui. E toda vez que eu vou num estado, eu pergunto, eu levo a lista de deputadas federais, estaduais, deputadas e deputados federais, senadoras e senadores, e pergunto como é que esses parlamentares estão votando sobre a vida das crianças, adolescentes e mulheres. Então, eu, inclusive, já falei, né, naquele período mesmo, conversei com a Macaé, conversei com o ministro Padilha. Há, sim, uma resolução, eu não estou me lembrando o nome agora, o número, mas eu posso passar depois, é uma resolução que reafirma o compromisso do Estado, porque é um dever do Estado assegurar que as meninas, que as crianças e adolescentes, né, tenham acesso ao serviço público de saúde, né? E isso é um motivo, inclusive, de denúncia, isso é uma violência. Quando as crianças e adolescentes não têm acesso, né, ou as mulheres, né, aos serviços de saúde pública, elas têm que denunciar no Disque 100, denunciar no 180, né, para que isso
vá se avolumando e tomando medidas. A gente precisa sempre estar avaliando. Então, é outra legislação, nós temos que criar outra condição, né? Vocês estão vendo aí o movimento, né? Crianças não são mães, é isso, né? Olha a questão do casamento infantil, né? Nós não podemos permitir em hipótese nenhuma. Então, há sim, né, uma determinação do próprio presidente Lula, claro, e de fazer valer a nossa legislação, mas você tem toda a razão, nós estamos de novo, porque a pauta do nascituro está voltando, e provavelmente essa pauta pode comprometer, inclusive, aquilo que já é lei em termos do aborto legal. Muito obrigada, ministra. E para finalizar esse bloco, então, eu queria chamar aqui a Mariana Serafini, da Carta Capital. Está sem som, Mariana. O nome da minha filha, de uma das filhas. Que honra! Obrigada, ministra, por essa conversa. Boa tarde aos colegas. É sempre bom estar nessa bancada onde eu sou fã dos meus colegas. E queria dizer que eu já estou aqui com o meu cordão do Brasil contra o feminicídio, viu? Que legal, muito bom. Se as outras não tiverem, nós vamos fazer chegar. Boa. Tanta coisa que a gente precisa conversar, né? Eu queria tratar de um aspecto específico da violência doméstica, que é contra as mulheres evangélicas. O Instituto Data Senado mostrou no ano passado que mais da metade das mulheres vítimas de violência, independente de religião, procuram primeiro uma igreja antes de buscar os equipamentos públicos. E aí, entre as evangélicas, quase 70% busca primeiro a igreja para depois, enfim, ser orientada pelo pastor. E aí, muitas vezes, essas vítimas, elas são culpabilizadas pela violência que elas sofreram com líderes religiosos que instrumentalizam a fé. E por isso tem uma incidência política do Conselho Nacional de Direito da Mulher para incluir violência religiosa e espiritual como uma tipificação da Lei Maria da Penha. Eu queria saber se o Ministério apoia essa alteração e trabalha de alguma forma para isso. E, além disso, existe aquele grupo de mulheres progressistas, as evangélicas pela igualdade de direito. Elas defendem que a religião deve ser considerada um marcador social no atendimento público para qualificar o acolhimento das vítimas. E eu queria saber se tem alguma expectativa de incluir o campo religião nos formulários de atendimento dos equipamentos públicos, como o Disque 180 ou as delegacias especializadas. Ok, Mariana. Bem, seguindo a Constituição de 88, né, e nós, dos governos democráticos e desse campo, nós defendemos que o Estado é laico, né? E, por isso, o Estado ele tem que entrar nas questões que são pertinentes a ele e que está na nossa legislação maior, que é a Constituição de 88. E em todas as legislações que regulamentam a própria Constituição. Então, obviamente, o que nos cabe, o que cabe ao governo é a preservação absolutamente, né, da vida das mulheres, das crianças, da vida da sociedade, inclusive tendo uma boa política de imigrantes para que também se sintam acolhidas e acolhidos no Brasil. Não temos, né, eu sou presidente do conselho, inclusive a EIG também né, nós temos assento, elas têm assento como conselheira, nós temos mulheres evangélicas, enfim, né, esse não há problema nenhum, nós temos mãe de santo, nós temos católicas, nós temos todas as religiões e religiosidades. E o que nós temos que fazer é que esse, obviamente, é um aspecto ético, é um aspecto de escolha, é um aspecto de opção das pessoas, das comunidades. E eu quero te dizer que eu tenho visitado, conhecido, recebido aqui grupos religiosos de todas as matizes, né? E pessoas que fazem trabalhos incríveis de orientação, de acolhimento. Isso é importante, sim,
né? Porque isso é uma dimensão da vida das pessoas. As pessoas querem ser acolhidas, mas as pessoas querem ser respeitadas. Então, tudo que passa do acolhimento, da orientação, do respeito para manipulação, né? E para um sentido mesmo de dependência, ou até de ameaças, né? De critérios de participação em determinadas instituições, sob pena de serem expulsos, isso nada, para nós, né, que temos essa responsabilidade pública, nada vale. Então, né, acho que esse é um assunto novo, é um assunto que ainda vai ser explorado, mas nós não temos, né, o que nós temos é isso, é que nós temos que responder que cumprir o que está na Constituição Federal e aquilo que está nas legislações complementares todas. Essa é a questão. E estimular que as pessoas sempre se sintam cada vez mais acolhidas, cuidadas, protegidas, respeitadas, né? Tudo que as mulheres querem, além de estarem onde elas quiserem, é ter liberdade, é poder contar a história da vida, né? E eu tenho percebido isso, é muito difícil a gente criar uma equação ou criar uma definição só para esse próprio fenômeno da violência. É impressionante como a experiência, a história, a visão, né, o conceito que cada pessoa tem, né? Mulheres que dizem, eu apanho, mas eu tenho uma paixão por ele, eu estou com ele há 30 anos, né? Quer dizer, esse não é um tema simples. Então, né, ou quando a ministra Carmen Lúcia contando esses dias que quando um homem chega na frente do juiz, ele diz assim, que ele vai receber a pena, ele diz, doutor, matar na rua, cometer crime na rua, ok, matar na rua é crime, mas dentro da minha casa, ou seja, né? Então, assim, quanta coisa que ainda nós vamos ter que discutir, que burilar, que assentar, que legislar, né? No sentido de dar às pessoas e à população a segurança da vida, né? E da vida plena e da vida com respeito e com dignidade. Então, é isso que eu posso responder para você hoje. Obrigada. Muito obrigada, ministra. Então, gente, esse foi mais um Barão Entrevista, que a gente teve a honra de receber a ministra das Mulheres aqui, Márcia Lopes, no mês de março, que é o mês de luta das mulheres. Queria agradecer imensamente a todo mundo que participou. Então, nesse programa de hoje, a gente contou com a revista As Minas, a revista Fórum, Brasil 247, DCM, a Carta Capital e a TVT News. Esse programa ele foi retransmitido na TVT, na Carta Capital e no Pão com Ovo, além do canal aqui do Barão. E para quem chegou no meio do caminho, perdeu o começo, o link fica disponível. Então, compartilhe depois, assista desde o começo, mande para os amigos, porque esse tema, o tema das mulheres, a pauta que a gente tratou hoje aqui em específico, que foi a questão do feminicídio, principalmente, está na ordem do dia e deve ser falado todos os dias, em todos os locais, e também na comunicação, o Barão que se soma a essa luta que é fundamental, que é a luta pelo direito à vida das mulheres, né? Então, muito obrigada por todos que participaram. E aí eu queria, antes de fechar aqui também, mais uma vez, passar o chapéu, pedir para o Felipe colocar o QR Code aí na tela, que a gente precisa para continuar esse excelente trabalho que o Barão faz, da ajuda de todos e todas, para financiamento do Barão. Então, está aí o QR Code, também compartilhe e ajude com qualquer valor, vai ajuda muito o Barão a continuar essa batalha, a batalha da comunicação, que é uma batalha também muito prioritária. Obrigada a todos e todas, e esse foi mais um Barão Entrevista. Muito obrigada, um grande abraço, foi um prazer, uma honra para mim estar aqui. Obrigada.